encerramento ao programa Adore. Então, a partir de agora, Paulo vai soltar a vinheta e ele vai falar do amor de Deus, que Deus tocar no coração dele. Sei que ele está nervoso, mas fique tranquilo, porque o Espírito Santo, quando ele usa, o nervosismo vai embora. Então, daqui a pouquinho você vai se sentir em casa, com certeza vai falar o que Deus quer que você fale para nós nessa tarde. Solta aí, Paulo, a vinheta. Mensagem de fé. Amém, Pai. A graça e a paz a todos. Boa tarde. Meu nome é Elenia Júnior. Primeiramente, queria agradecer a Deus, ao irmão Paulo, ao irmão Adriano, que me deram essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da palavra de Deus. E eu queria lá falar de um versículo que fala muito do meu respeito e que de certa forma foi através dele que eu me acheguei a Jesus, que está lá no livro de João 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo eu vou carregar pro resto da minha vida, porque ele me veio através de uma mensagem de SMS de uma amiga cristã. Eu não era no tempo, e ele mudou a minha vida. E eu queria falar um pouco dessa verdade, sabe? Por incrível que pareça, essa verdade começou lá no início, no livro de Gênesis, onde fala da criação e onde Deus colocou o homem e a mulher no jardim, onde o Senhor orientou que eles poderiam comer de todos os frutos do jardim, de todas as árvores, mas menos daquela que estava no centro, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim ordenou o Senhor, mas como a própria palavra fala, a serpente, a mais inteligente dos animais, se achegou a Eva e perguntou: Deus disse para vocês não comerem dos frutos das árvores? E ela responde para ela: não, Deus disse que apenas não comeremos da do centro, da do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão a gente morreria. E a serpente inteligente diz para Eva: não, certamente não vais morrer, mas vocês vão ser como deuses, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. E assim, Eva, iludida com uma mentira, foi lá e comeu do fruto e deu para Adão. Como eu falei de conhecer a verdade, como no início, conhecereis a verdade vos libertará. Eva conhecia uma verdade que foi aquilo que Deus falou para ela, que Deus falou para Adão. Mas para a gente conhecer essa verdade, a gente precisa ter entendimento que toda essa verdade começou com uma mentira. A serpente iludiu, enganou, ludibriou a Eva, e ela comeu do fruto proibido. E daí entrou o pecado. E eles começaram a perceber que estavam nus, sabe? E daí em diante o Senhor veio ao jardim na virada do dia, procurando Adão e Eva, e eles se esconderam. Se esconderam em Deus procurando Adão. E ele apareceu e disse que se escondeu porque estava com vergonha, estava nu. E o Senhor disse: vocês comeram do fruto que eu disse que não era para comer. E aí veio as consequências. Veio o pecado, sabe, e a morte. Eles foram expulsos do jardim, e houve uma maldição para a serpente, onde ela ia rastejar pelo chão, comer do pó da terra. E aí havia inimizade entre Eva, a descendência dela, e a cobra. A cobra morderia o calcanhar, e a descendência de Eva pisaria a cabeça da cobra. E o homem teria que comer do suor do seu trabalho. E assim começou. Quando a palavra diz que
o salário do pecado é a morte, normalmente a gente não entende, mas foi o que aconteceu no jardim. A verdade começou com a mentira que ocorreu no jardim e o homem pecou contra Deus e a partir dali houve uma separação da humanidade para com Deus. E anos o ser humano passou distante de Deus, até que Deus começou a levantar homens, profetas, a profetizar uma verdade maior, a profetizar alguém que viria para mudar essa situação, para consertar essa situação, esse erro, porque por muitos e muitos anos o pecado separou o homem de Deus. E esses profetas começaram a anunciar que viria um menino, um filho. O nome dele será Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o governo estará sobre os seus ombros. Os profetas profetizavam que ele viria de uma mulher virgem, que nasceria em Belém. E assim começou essa verdade. Deus, em sua infinita bondade, ele pediu ao seu filho que viesse à terra. E ele veio em forma de homem. E lá em Belém, ele nasceu. E a salvação veio ao homem. Aquele momento era um momento para ser de muita alegria, porque Jesus nascera em Belém. E eis tudo que foi profetizado, tudo que foi dito pelos profetas anos e anos, há muito tempo atrás, se concretizava em Jesus. E a palavra diz que ele crescia em sabedoria e em verdade. E chegou um tempo da sua vida, porque Jesus era homem humano, como eu e você. Ele era tentado, ele se feria, ele se machucava, mas ele também era Deus. E a palavra fala que ele passou por essa terra e não pecou. Não pecou, não falhou. Foi tentado por várias vezes, mas não pecou. E ao chegar um momento propício para que essa verdade que a gente começa a falar, a acontecer, Jesus foi condenado inocente. Ele veio, levantou 12 discípulos e falou sobre o reino de Deus, falou sobre a eternidade, falou sobre o amor, falou sobre se aproximar de todos e fez coisas extraordinárias, sabe? Jesus é a verdade. Jesus é o Filho de Deus, sabe? E eu chamo a sua atenção agora para que você venha a acreditar, sabe? A primeira vez que eu li esse versículo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não fazia o menor sentido para mim, sabe? Eu literalmente vivia como todo mundo vive. Antes de conhecer a Deus, antes de conhecer o Filho de Deus, antes de conhecer a palavra e o que Jesus é. Eu vivia escolhendo as coisas por mim mesmo. Não tinha entendimento do que era realmente certo e o que era errado. Pelo menos não na dimensão de quem é Deus. Eu tinha o discernimento do que era certo e errado, do que eu acreditava, do que eu fui criado, do que eu aprendi na escola, do que eu vi na minha família, sabe? E eu posso dizer para vocês que eu não tinha entendimento de nada. E eu fui percebendo que as minhas escolhas, elas foram me levando para um caminho não muito bom. Eu não tinha alegria, não tinha autoestima, eu não tinha um direcionamento familiar equilibrado.
E isso estava tipo que me afundando numa escuridão dentro de mim. A vida não tinha sentido. Sabe quando você vive de alegrias momentâneas, de ilusões, e quando chega o final do dia você está só e a tristeza vem e você não entende, isso se repete dia após dia. Assim era eu antes de conhecer esse versículo, de conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E muitas vezes a gente não entende quando algumas pessoas dizem: aceite Jesus e seja salvo. E a gente vai entender um pouco do porquê, sabe? Essa verdade é Jesus, sabe? Ser salvo de quê? Porque o versículo que é o centro da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe? E aí a gente se pergunta: ser salvo de quê? Sabe? E como eu disse, a verdade começou de uma mentira lá no jardim, e é muito real, porque Deus vivia em comunhão com Adão e com Eva, vivia em comunhão com o ser humano, mas quando ele pecou, devido à mentira da serpente, houve a separação e houve o pecado, e juntamente com o pecado, como disse, o salário do pecado é a morte, então veio a morte. E assim, essa morte continua a acontecer e o pecado continua a estar aqui. E houve um momento onde desceu-se a ira de Deus devido ao pecado, sabe? Alguém teria que pagar. Alguém teria que pagar o preço da desobediência lá no jardim. E ele enviou o seu Filho para que essa humanidade, para que todos não pagassem pelo pecado. Sabe? A salvação é um dom gratuito que vem de Deus. Sabe? Eu chamo você neste momento a acreditar. Eu chamo você a dar ouvidos não a mim, mas aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração, tem falado ao seu coração. A vida é muito mais do que isso que a gente pode ver, sabe? Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. E Ele morreu para te salvar. Ele passou uma caminhada de sofrimento até o Calvário. Ele subiu a cruz, ele foi pregado, ele foi chicoteado. Colocaram uma coroa de espinhos, sabe? Ele foi abandonado, ele foi traído, para que você viesse receber a salvação. Aquilo que começou lá no jardim, aquilo que fez com que a humanidade caísse no pecado, que a morte viesse ao mundo, porque muitas vezes a gente não entende o porquê de tanta hoje, de tanta destruição, de tanta maldade, de tanto ódio, de coisas que a gente tem visto nas redes sociais, na mídia, na televisão, em todos os lugares. A gente só ouve notícias de destruição, de maldade, sabe? E isso tudo começou lá, sabe? Antigamente reinava uma vontade soberana, sabe? E Ele é soberano, esse é o Deus, a vontade de Deus. Mas quando o homem decidiu, infelizmente, iludido pela serpente, que a serpente ali significa Satanás, o inimigo de nossas almas, o adversário, o diabo, sabe? Chegou outra vontade na terra. Então, hoje há a vontade de Deus nas nossas vidas e há a vontade do mal, há a vontade das trevas, sabe? É por isso que vivemos hoje. Aí, Júnior, você falou sobre a verdade, e essa verdade que liberta. Gente, Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. Cara, eu posso dizer que eu sou menos digno de estar aqui, né, falando da palavra de Deus. Para mim é um privilégio. Desde que recebi esse convite, fiquei bem com o coração assim comovido, assim,
reflexivo. E é gratidão no meu coração por esse privilégio, falar da palavra, falar de Jesus. Mas eu quero que você que está me ouvindo queira essa verdade, sabe? Queira conhecer essa verdade, porque tudo partiu do princípio que eu quis conhecer essa verdade. Eu precisei chegar ao fundo do poço para que eu olhasse que só tinha uma saída. Nem minha família, nem amigos, nem relacionamentos, nem a bebida, nem tantas outras coisas aí ilícitas poderia me ajudar naquela situação. E onde eu vi alguém se aproximar de mim, sabe? Eu quero dizer para você que alguém se aproximar de mim, eu não quero dizer que eu vi fisicamente, mas sabe, quando você sente a presença de alguém, é muito mais forte do que qualquer coisa que você já tenha visto. E foi assim, Jesus se chegou a mim, sabe? Ele veio e, como eu já disse, mudou a minha história. Mas não só mudou a história, mas mudou a minha mente, mudou a minha visão. E hoje estou aqui para proclamar essa verdade, sabe? Como eu falei de Adão no início, existe uma palavra que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Gente, a graça é um favor imerecido. A graça é um favor imerecido. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é Deus vindo ao homem, através de Jesus, através de Cristo Jesus. Aleluia. E alcançando o homem, e insistindo no homem. Sabe? Não tem coisa melhor do que conhecer essa verdade. Ela liberta você do desamor, sabe? De coisas que você vive corriqueiramente repetindo quando você não entende essa verdade. Jesus acredita em vocês. Jesus acredita em nós. Sabe? É por isso que Ele se entregou. É por isso que Ele pagou um preço. E a gente precisa ter concepção que alguém que é salvo não pode viver de outra maneira a não ser tentando agradar aquele que te salvou. E hoje eu vivo minha vida baseado nisso, nessa verdade. Sabe, nessa verdade que me libertou e que me liberta todo dia, que me faz olhar para as pessoas e entender que nós estamos aqui nesse plano terreno, mas que através desse sacrifício de Jesus, desse amor de Deus para com todos nós, é todos nós, não existe exceção, porque Deus não faz acepção. Ele entregou o Filho dele, e Deus, quando entregou Jesus, Ele entregou por todos, sem exceção. Ouça, você está aí, Jesus se entregou por amor a você, para te dar uma nova vida, não somente uma nova vida aqui, mas também para te dar um lugar no reino de Deus. Existe uma eternidade onde não haverá mais dor, onde não vai haver mais choro, nem luto, nem tristeza, sabe? Só alegria e adoração, onde o próprio Jesus estará lá e iluminará todo lugar. E você vai conhecer essa verdade face a face. E eu convido a você a querer conhecer essa verdade que transforma, essa verdade que gera um amor inesgotável.
É tempo de se arrepender, sabe? E quanto eu me arrependo de não ter conhecido essa verdade antes. Eu vim conhecer essa verdade com 26 anos, porque algumas pessoas falaram de Jesus para mim. Em especial uma amiga que gostava de mandar SMS com versículos da Bíblia. Ainda que sem enxergar direito, para bem dizer. Como eu disse, a gente não tem dimensão às vezes quando a gente não conhece essa verdade. Mas aquilo começou a entrar na minha vida de uma forma tão mansa, tão maravilhosa, que foi transformando, sabe? Foi enchendo a minha vida de algo que eu nunca vivi realmente. E tudo isso é de graça e pela graça, sabe? Em um tempo difícil, em tempos que podemos dizer até tempos de trevas, de luto, onde milhares e milhares de pessoas perderam suas vidas. E nós estamos aqui. E se nós estamos aqui é porque existe um propósito. Existe algo maior para você, sabe? O privilégio de estar vivo. De a cada dia abrir os nossos olhos e sentir o ar entrando em nossos pulmões e sentir vida. É um tempo de você conhecer essa verdade, que é Jesus, olhando diferente para a vida, acreditando. Você só vai viver algo novo, você só vai viver uma vida nova, você só vai ter uma perspectiva nova, uma visão nova, se você acreditar na verdade, se você acreditar no sacrifício de Jesus, sabe? Se você acreditar que Ele é o Filho de Deus, porque Ele morreu, Ele padeceu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E vivo está. É aquele que quando a gente pede, Ele nos ajuda. É aquele que quando a gente está só, é Ele que se aproxima e nos traz uma paz que excede todo entendimento. E como eu falei anteriormente, o salário do pecado é a morte. Mas o versículo continua dizendo que o dom gratuito vem de Deus, que é a vida eterna. Que é a vida eterna. Queira, a partir de hoje, a partir de agora, conhecer essa verdade. Conhecer o Filho de Deus. Eu amo Jesus porque Ele é uma verdade contrária, sabe? De tudo que nós, seres humanos, entendemos. Ele se aproximava dos doentes. Ele dava atenção aos aleijados, sabe? Às prostitutas. Tipo que a escória da sociedade. E hoje, alguém que já foi escória da sociedade, alguém que nunca vai ser merecedor, que sou eu, está aqui hoje falando dessa verdade que liberta, essa verdade que transforma. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ouça o chamado para a liberdade. Ouça o chamado para a vida, para uma vida que talvez você não tenha chegado a viver até hoje. Tem muito mais para você.
tem muito mais do que essa terra pode oferecer. E isso está em Cristo Jesus. Não há outro. Não há outro. Por isso que eu falei de todo esse percurso, para que alguns que muitas vezes gera essa dúvida: ser salvo de quê? Aceitar para quê? Sabe? E eu espero que você esteja compreendendo que para viver algo novo, algo melhor, para viver um propósito de vida diferente, é necessário crer, é necessário acreditar. Muitas vezes nós desacreditamos de nós mesmos. Não vemos capacidade, ou não nos vemos fazendo algo que muitas vezes o nosso coração deseja, mas a gente teme, a gente tem medo, a gente olha para nós mesmos. E como eu disse, conhecendo a verdade que é Jesus, Ele começa a mostrar para você que você pode, sabe? Essa é a verdade, você pode ser melhor, você pode alcançar coisas novas, você pode ir mais longe, e tem muito mais. Essa é a verdade, essa é a verdade, e é através dessa verdade que eu cheguei até aqui, e que ainda vou para lugares que eu nem conheço. Não que eu me veja digno ou merecedor disso, mas é algo que cada um em si precisa viver. Eu vivo a minha experiência com a verdade, com Jesus, e eu convido você mais uma vez para viver essa experiência, para viver esse algo novo, para viver essa verdade, para entender que há um amor de Deus sobre você, e isso está não somente por uma fala, isto está como prova, porque Deus, Ele entregou o único Filho dele por amor a você, a mim, a toda essa humanidade. Eu queria agradecer ao Paulo, ao Adriano, ao Guilherme que está aqui comigo. Queria agradecer a minha esposa, Elisa Maria, que provavelmente está ouvindo, e a pessoas que acreditam em mim. Acreditar primeiramente, agradecer primeiramente, a Deus, porque Ele é quem não desiste, Ele não desacredita de mim, mesmo quando eu não me vejo capaz. Ele continua me incentivando, me levando a lugares que eu nunca imaginei. E essa é a verdade. Essa é a nova vida que Jesus tem, sabe? Vida eterna para você e para todos. Tempos de paz é o que desejamos, mas só com o olhar da perspectiva da verdade é que realmente a gente vai compreender. Só em Jesus. Só em Jesus. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não há como olhar para Ele e viver da mesma forma. Essa é a palavra, é a mensagem que Deus falou ao meu coração. Grato a todos vocês que se propuseram a estar aqui assistindo, ouvindo da palavra de Deus, porque essa não é a palavra de Júnior, é a palavra de Deus. Amém. E ela fala por si só, ela não precisaria nem de mim para acontecer. Tanto que foi por SMS que ele se chegou a mim. E eu louvo a Deus, eu agradeço muito a Deus. E que Deus abençoe vocês ricamente e que vocês possam crer, acreditar e aceitar essa verdade. Amém? Amém. Eu agradeço pela visita do nosso irmão, né? E
a segunda volta, o Senhor vem, né? Amém. Amém. Iremos marcar um novo dia para você vir aqui de novo para trazer uma outra palavra para, com certeza, acrescentar no nosso livro, né? Amém. E segundo essa pregação, eu vou tocar esse louvor que coloca aí Paulo, Matos Nascimento, Sou Feliz. Esse é o momento que todos nós, quando se entrega a Jesus, quem não já ouviu essa canção? E ela é muito bonita. Vamos ouvir ela aqui. Sou feliz. Aí, perfeito, mano. Aí, tá nervoso? Tá perfeito, mano. Caraca. Rapaz. Deus é bom. Tem Deus motor. é bom. Rapaz. Mas então, Então. Perfeito, velho. tá gelado. Rapaz, você vai querer água lá, né, mano? Rapaz, imagina você não pegar água. Tivesse calmo, né? Então, imagina se você tivesse calmo. Gato da onda, Deus né? é bom, velho. Tempo todo. Aí a galera aí, ó. A galera, deixa eu ver. Joyce, Cauane, Elisa, Edmilson, Formiga, Flávio, não sei se. E aí, vai marcar a segunda vida? Entendeu amar. Sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Vou oferecer toda a música lá do Dona Bernadette. Meu coração voltou a bater, minha esposa, Elisa. Feliz, eles também ser feliz. Aceite a Jesus. A segunda vai marcar a segunda vida. O que foi? Você é O próximo é esse aí. Não. Vai cá, o próximo é esse. Aqui no produto. 4 mais 6. Eu perguntei se o áudio tava, mas disseram que tava. Vitória falou que tava. Vitória? Foi, né? Então. Que Vitória? Vitória. Angelique? É. Foi nada. Não sei, eu acho que ela não tá aí agora não, mas ela entrou. Nossa. Pode encerrar se você quiser. Pode ser, pode ser. Ah, Lá, ela foi uma das primeiras. Eita, você me denunciaram. Cadê? Meu Deus. ela já postou as últimas mensagens. Você voltou também. Foi mesmo. Mandou perfeito, vamos para... Pastor Wesley também entrou. Quem? Pastor Wesley. Sério, velho? Aqui. Nossa, velho. Tô pago, Jesus. Mano, o Vinícius também. Meu irmão, velho. Tá muito frio aí desse lado, é? Não, tá tranquilo. Tá de boa. Pode encerrar, galera. Encerrei, vou dar uma tchauzinha. Deus abençoe a todos aí. A gente vai estar encerrando esse momento. E espero em Deus ter muito mais para todos nós. Viu? Grato.